Boa noite. Boa noite. Em mais um Papo Reto, hoje nós trouxemos aqui Carlos Eduardo Serralho, mais conhecido como Tuca Serralho, que é diretor do Centro de Ressocialização Masculino de Araraquara. Boa noite, seu Tuca. Obrigada por aceitar o nosso convite e abrir aí um pouco as portas do Centro de Ressocialização para a população. Boa noite, Suzy. Boa noite, Zé Augusto. Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Um prazer imenso estar aqui com vocês, falando um pouquinho do CR Masculino de Araraquara e divulgando o que a gente faz de bem pela sociedade de Araraquara. Que bom! Então a gente tem aí algumas perguntinhas, porque o senhor sabe que o povo quer saber, né? Nós temos curiosidade, a gente não entra lá no Centro de Ressocialização, mas nós queremos saber o que acontece. A unidade de Araraquara é modelo de ressocialização para outros estados? Correto. Para todos os estados do Brasil, inclusive foi feito um levantamento pelo CNJ, em todos os presídios do Brasil, e o CR Masculino de Araraquara foi considerado um dos melhores presídios do Brasil em termos de atendimento ao preso, ao reeducando. E sendo assim, um índice de reincidência muito baixo, cerca de 5% só que retornam para o crime. O restante retorna para a sua família, retorna às suas atividades profissionais e saem fora do crime. Isso que é o mais importante para a sociedade. Isso é importante mesmo, né? E o índice de reincidência geral no estado, no Brasil, o senhor tem ideia de quanto seja? Em torno de 70% a 75% nos outros presídios, a tendência é que retornam para o presídio novamente, para o mundo do crime. Continuam no crime, né? E aqui são quantos só? O CR masculino, somente 5% que retorna. 5%? Caramba. Quer dizer que a ressocialização acontece de fato, né? Acontece de fato. E além desses 5%, a gente tem que pensar que alguns retornam a conviver no mesmo bairro e às vezes tem aqueles amigos que já estão envolvidos e às vezes não está fazendo nada errado, mas por estar ali perto e junto com alguns maus elementos, acabam voltando, sendo presos novamente. Está entre esses índices de 5%, senão seria bem mais baixo ainda o índice. Que bom, então. Legal, né? Isso é muito importante, né? Um centro que realmente coloca as coisas no lugar, e isso é muito importante, né, seu Tuca? Ele devolve a pessoa melhor do que ela entrou para a sociedade. Com certeza. Quantos detentos já passaram pela unidade desde a inauguração? Olha, em média, são 10 ou 15 presos que saem em liberdade por mês. Por mês? Contando-se, então, em termos no ano, então são em torno de uns 300, 400 presos que saem de liberdade. O CR foi inaugurado em 2002, então faz o cálculo aí. Bastante gente. Né? Já passam de 7 mil presos, 8 mil, né? Qual que é a população carcerária lá hoje? População hoje nós estamos com 220 presos. 220? 220. A capacidade é 216. Estamos com 4 a mais. Mas temos aí umas 20 liberdade para sair daqui uns dias. Então já está tranquilo, né? Menos, deve ser menos. Procura se manter sempre a capacidade que é 216. Nunca chegou a ter superpopulação? Não, nunca teve superpopulação, porque o trabalho de ressocialização envolve isso, manter a população, para que ninguém venha passar o dissabor de dormir no chão, né? Então ali se mantém sempre a população correta, para ajudar também na ressocialização. Já no centro, não é qualquer preso que fica no centro. Tem direito a ir para lá, né? Não, existem os requisitos aí que tem que ser preenchidos. Exato. Existe uma resolução SAP, a 255, de setembro de 2009, que estipulou os requisitos para a inclusão de presos em centro de ressocialização no estado de São Paulo. E aí reza lá na resolução SAP 255 de 2009 que o preso tem que ser primário, ele não pode estar respondendo a outro processo, crime,
não pode pertencer a facção criminosa, ele tem que ser morador da região de Araraquara num raio de 200 quilômetros, tem que ter a presença da família junto, e aí tem uma questão subjetiva que é a entrevista que nós vamos fazer nas unidades, né? Sobretudo na região noroeste ao qual pertencemos. Então tem muitos presos que é aqui de Araraquara, mas está lá em Pirajuí, ou de Matão, que está lá em Serra Azul. Então nós nos dirigimos até essas unidades e com a equipe de triagem, da comissão de triagem, nós realizamos as entrevistas de triagem e selecionamos aqueles que entendemos que, além dos requisitos objetivos, atende também subjetivamente, que é o perfil que a gente vê que realmente ele quer mudar de vida. Ele nos deixa assim claro que ele quer uma mudança de vida. Qual seria, eu acho que esses pré-requisitos, mas qual seria a diferença assim, entre o CR e uma penitenciária, por exemplo? A diferença que existe, Augusto, é com relação a presos que não querem mudar. Ele quer continuar usando droga, ele quer continuar no crime, ele tem um envolvimento, ele é cobrado por certas facções, ele é cobrado por alguma pessoa do bairro que ele mora. Então esse não quer mudar, ele já tem algumas famílias que vêm até pedir para nós, e quando a gente vai entrevistar, a gente até fica surpreso, porque aí ele chega e fala assim, quem pediu para mim ir para lá? Eu não quero ir para o CR, eu quero permanecer aqui na penitenciária. Nossa! Né? Acontece muito então, isso. É o perfil dele mesmo. É o perfil dele que ele quer continuar no crime, então esse vai ficar lá na penitenciária, e o lugar do CR para quem quer mudar de vida. Então a gente vê no semblante dele que ele cometeu um erro, sim, ele cometeu, mas ele quer mudar, ele está arrependido. Né? E um dos motivos maiores que se tem hoje no sistema penitenciário, digamos assim, cerca de 90% é a droga. Infelizmente a droga é que leva muitos jovens a serem presos, a cometerem crimes, e muitas vezes ele está preso lá num 57, que é um assalto, um roubo, mas na verdade ele foi cometer o assalto para quê? Para se manter no vício. É isso que a gente percebe, a droga hoje em dia ela está ligada com praticamente todos os tipos de crime, né? Assim, são fatos assim, que a gente vê hoje em dia, que quando eu entrei no sistema há 27 anos atrás, nós vimos que, por exemplo, um crime de estupro, por exemplo, ele era cometido por alguma pessoa que tinha problemas psicológicos realmente, mas hoje até a droga está fazendo com que a pessoa cometa um estupro. Inclusive jovens, nas baladas que tem, né, nas festas raves. Eles usam, né, até drogam as meninas, muitas vezes. Né, então isso está fazendo com que até esse tipo de crime, a droga está aumentando nessa questão. Que é o crime contra os costumes hoje, né? Está quase aí acabando com uma geração. Uma geração. A droga hoje ela está destruindo famílias, destruindo a sociedade. Está sendo disseminada em todas as classes sociais, né? Exato. É isso que a gente também tem que ressaltar, que não está mais na classe pobre. Né? Não existe mais. E as drogas piores estão na classe alta, mais alta, em né? faculdades, próximas de faculdades, de escolas, né? Então a droga hoje ela atinge todos os níveis da nossa sociedade. A gente vê que, inclusive, esse ano passado, a gente teve o caso de um professor universitário de Araraquara que foi preso, né? Que fornecia droga dentro da universidade, né? Tem alguma pergunta aí, Augusto? Ainda não, o pessoal está parabenizando o seu Tuca aqui, ó. O senhor faz a diferença, uma pessoa maravilhosa. O seu Tuca aí parabéns é bem famoso. Parabéns pelo seu trabalho. Aí A Márcia Alves, Fernanda Todo Furlan, mundo gosta muito dele, né? Fernando Preto Serraglio, a Beth dos Anjos, amiga nossa, também está aqui, ó. Laura Leitão. Parabenizando o trabalho do senhor. Agradeço a todos pelas mensagens que estão fazendo aí. Como é feito o trabalho educacional na unidade? Todos podem estudar, porque a gente ouve dizer lá inclusive tem cursos, né, de espanhol, né? de inglês. Exato. É chique no último. Suzy, nós tentamos fazer com que o reeducando que está lá recluso possa estar ocupando a sua mente com coisas boas. E sair preparado. Preparado melhor para a sociedade. Isso. Então, nós temos aqui lá a escola Vitor Lacorte, que é a nossa parceira na educação. Então, o ensino fundamental, o ensino médio, é responsabilidade da escola Vitor Lacorte. Porém, nós temos alguns educandos que já têm um curso de ensino médio completo e que já têm, inclusive, curso universitário. Temos alguns educandos lá que têm curso universitário.
Então nós temos que pensar nesses também. E estar ocupando a mente dele à noite para eles fazerem um curso técnico, né? E a FUNAP nessa questão é que entra com os cursos técnicos. Então nós tivemos curso de espanhol, tivemos curso agora recentemente de inglês, que terminou agora em dezembro. Foram 2 turmas de inglês, 2 turmas de espanhol. E tem alguns cursos profissionalizantes como empreendedorismo. Então nós tentamos ocupar a mente desses que já têm um curso de ensino fundamental e ensino médio com os cursos profissionalizantes. Então todos lá ocupam suas mentes. Durante o dia todos trabalham, todos. E durante a noite todos estudam. Estão dentro da sala de aula, ou estudando o ensino regulamentar, ensino fundamental e ensino médio, ou fazendo cursos profissionalizantes. Então todos têm o dia e a noite preenchido. E nós não podemos nos esquecer de grandes parceiros. Por exemplo, no trabalho, nós temos a Prefeitura hoje Municipal de Araraquara, que emprega 56 presos. O prefeito Edinho trouxe voltou seus olhares para dar oportunidade para os presos do Serra de Araraquara, para o Serra Feminino, para a penitenciária de Araraquara. Então hoje está abrindo um espaço muito grande, um leque muito grande para que a sociedade de Araraquara dê a oportunidade deles não voltarem para o crime. Eles arrumarem o serviço e trabalharem profissionalmente e sentir que eles são importantes, que eles têm condições de ganhar dinheiro honestamente. E isso é importante. Nós temos parceiros lá como o Abelardo da fábrica de blocos Soloc, que emprega também bastante presos. Temos o senhor Orlando, da Petilar, que trabalha com uma fábrica de casinha de cachorro, de animais, né? Petilar, casinha de gatos, que emprega também mais uns 30, 50 presos. Nós temos a Dandara, que emprega 60 presos do fechado, fábrica de calçado feminino de Jaú, que também dá uma oportunidade. Temos o Pedrão da Hidrossol, que tem um encartelado, o Evandro da DL, da doméstica, que emprega preso do fechado. Então nós temos aí Ferrem e Tornos, que fazem pezinhos de sofá, pezinhos de geladeira, do seu Aparecido. Então nós temos grandes empresários que são parceiros nossos e que com certeza nos ajudam, Augusto, na ressocialização do preso, porque estão dando oportunidades. E esses empresários, eles fazem uma outra função muito importante, que quando o preso sai em liberdade, esses empresários, os que se destacam no serviço, eles são contratados pela CLT. O Abelardo contrata, o seu Orlando contrata, o seu Aparecido contrata. Inclusive acabam sendo até líderes das empresas dentro da própria empresa deles, eles vão ser líder lá dentro e tocar uma grande turma. Então são pessoas assim que têm nos ajudado muito na parceria de ressocialização, de ajudar o preso a não voltar mais para o crime. E essa filosofia é muito importante, né? Da sociedade se juntar, empresários, comunidade, fazer sua parte também, né? Para ajudar na ressocialização, não só ficar aguardando o governo, né? Tem um dado importante também, assim, que a gente percebe, é que muitos chegam lá também sem, às vezes, até o ensino básico, né? Ensino fundamental. Ensino fundamental. E aí lá dentro ele vai ter essa oportunidade de se formar, né? Que às vezes não teve aqui fora, né? Exatamente. Nós temos, a maioria, geralmente, não tem nem ensino médio. Não tem. Eles chegam lá com ensino fundamental, 7ª série, 8ª série, e lá eles saem com o ensino médio completo. Né? E importante ressaltar também que cada 3 dias trabalhados desconta um dia, e cada 3 dias de estudo também desconta. Então cada 3 dias no CR, cada 3 dias desconta-se 2 da pena. Então ele tem 2 dias de remissão da pena. Então é uma coisa que motiva os educandos a estarem trabalhando, a estarem estudando, mesmo porque se não trabalhar e se não estudar, no CR no fim. O tratamento é diferenciado? É um tratamento diferenciado. Sim. E nesse processo nós também não podemos esquecer dos funcionários que lá trabalham, que são também agentes ressocializadores, que fazem um trabalho de diálogo, de conversa, de convencimento dos presos. Então os funcionários também são peças importantes nesse contexto de ressocialização, porque tem que ser funcionários preparados, que tenham conhecimento e que queiram também fazer que mudem a cabeça do preso, que mudem o pensamento que o preso possa ter. Então os funcionários também, eu agradeço a todos os funcionários que trabalham comigo lá e que ajudam nesse contexto,
porque eles também têm uma função importante no processo de socialização, de convencimento, de mudança, de que esses que um dia cometeram um crime não volte mais a cometer. Um exemplo aqui, a Márcia Alves está falando, ó, trabalho com o primeiro reeducando que está fazendo a universidade, parabéns pelo seu exemplo. E o Fernando Prete Serrado está perguntando qual o papel da religião na ressocialização do preso. Nós lá, nós trabalhamos lá em 4 colunas. Eu falo a gente eixos, até ia falar dos 4 eixos, que o dia que nós fomos lá, nós achamos tão bonito, né, Augusto? E depois nós até comentamos aqui, eu falei, quando a pessoa está aqui fora, ela não dá valor à família, ela não dá valor à religião, à educação. Aí ela chega lá dentro, ela vai ter que dar valor para aprender a ser gente. Exatamente. Eu achei muito legal. Então nós trabalhamos nós falamos de 4 colunas, que inclusive na entrada do CR lá, nós temos lá as 4 colunas, embaixo as 4 colunas, que é, primeiro de tudo, a família. A família tem que estar presente, a família tem que dar amor, porque esse reeducando que está lá hoje preso, que cometeu um crime, ele vai voltar lá para a família. Se a família abandonar, com certeza ele vai voltar para o crime. Uma outra coisa que é fundamental na vida do cidadão, de qualquer ser humano, é Deus, é a religião, como está perguntando o internauta. A religião é algo que faz com que o reeducando pense que tem alguém olhando por ele, que ele deve uma satisfação para com uma pessoa muito superior, que é Deus, que é Jesus, que deu sua vida por nós, que morreu por nós, remindo todos os nossos pecados. Então a religião é de fundamental importância também nesse processo. Família, religião, aí nós passamos para a educação, que é algo que também faz mudar muito a cabeça, abre a mente, como a nossa querida parceira também, que vai lá nos dar apoio, que vai dar palestra lá, que fala muito, a dona Darcy Dantas, professora Darcy Dantas, a jornalista Darcy Dantas, que inclusive trabalha, escreve aqui também, nesse jornal. A Darcy Dantas é uma pessoa que está lá ajudando muito nessa parte educacional, dando palestra, mudando um pouquinho a mente deles nessa questão, o projeto que ela tem de reviver. Então, são coisas que ajudam muito os nossos parceiros, como nós vamos ter agora na próxima terça-feira, dia 18, a palestra com Emerson de Pádua, que vai dar uma palestra lá, que está sempre conosco também lá, porque muda muito a população prisional. Então, o Emerson de Pádua é um grande parceiro nosso, a Darcy Dantas. Então, nós temos a Associação dos Drogados, né, que também vai lá todos os sábados, dá palestras, né, que fala da importância de se largar as drogas. Tem um trabalho da Igreja Universal também lá dentro. A Igreja Universal está conosco lá também, a Igreja Católica. Todos os sábados temos várias igrejas, a Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus. Então são religiões que vai lá agregar e fazer com que o reeducando, como a Suzy disse, se ele está lá na rua, ele nunca vai numa igreja, ele não participa de nada. Né? E às vezes não dá importância para a família também, porque a gente sabe que um drogado, ele não está nem aí com a filha dele, com a mulher dele, com a mãe dele, com a avó dele. Só que quando ele vai ser preso, aí ele passa a dar valor, porque é essas pessoas que vão lá estar lá com ele, que vão sofrer com eles, e deixar um domingo, e estar em casa comendo uma macarronada, uma carninha, que eu sempre digo para eles lá, né, um churrasquinho com uma carne de segunda, mas está lá em casa com a família. Então eles deixam de estar lá para ir lá visitar aos domingos, enfrentarem filas. Então são essas pessoas que eles têm que dar valor. E é de fundamental importância então que a família, a religião, a educação que abre a mente deles, eles passam a ler bastante livros. Nós temos uma biblioteca lá com mais de 4.000 exemplares de livros, inclusive recentes lançados, e que eles leem bastante. Então a leitura eles passam a ter uma visão de sonho, de esperança, de enxergar um pouquinho lá na frente, coisa que eles não tinham antes. Sim. Então aí o trabalho, que é a profissão, que eles passam a exercer e passam a ter oportunidade de emprego na sociedade. Muitos acho que nunca nem tinham trabalhado, alguns jovens, né, que chegou ali. Exato, não tinham trabalhado. Não tinham trabalhado, não estudava, né, nunca foi numa igreja, né? Ali ele acaba se encontrando, né? Exato. Ele acaba os 4 eixos, como a Suzy falou do eixo, né? São os 4 eixos ou as quatro colunas que nos deixam nos sentir cidadãos de fato,
né? E importante é que nós somos úteis à sociedade. Sim. Eles passam a se sentir úteis na comunidade. Eles saem de lá, eu recebo depois, eu tenho até lá testemunhos que, se vocês quiserem, eu passo para vocês, porque o Reeducando falou que autoriza colocar na imprensa. Sim, interessante. De Reeducando que chegou lá com o ensino, como você disse, com o ensino fundamental incompleto, saiu de lá fazendo faculdade, está formado hoje como engenheiro eletricista. Né? Então a gente fica contente porque o cara manda o vídeo para mim e fala: seu Tuca, muito obrigado pelo que o senhor fez na minha vida, na minha família. Casado hoje, está casado, a mulher dele agradece sempre também. Muitas vezes o senhor acaba fazendo até um papel de pai, assim, né? Muitos me chamam até de um paizão, né? De psicólogo. Aliás, todos os funcionários do CR têm esse papel, né? Fazer o papel de assistente social, de psicólogo, hora de pai, hora de irmão, porque dão conselhos. Então isso é importante, é muito importante. Que bom, né? É uma visão aí que eu acho que muita gente deveria ter, principalmente algumas pessoas que fazem alguns comentários na internet, que você vê muito lá. O preso não tem que ter isso, o preso tem que apanhar, preso tem né? Que mundo ele acaba, a pessoa comete um crime aqui porque o mundo dele já não é bom e eles querem jogar em um pior, né? E aí essa pessoa volta como? Pior ainda. Né? As pessoas não entendem isso. E eu acho o trabalho que é feito no Centro de Ressocialização, tanto assim, lá quanto no feminino também, Juscelia, outro nível, trabalho, outro nível. É uma filosofia assim que eu acho que tem que ser seguida. Quanto tempo em média a pessoa fica lá dentro, preso? Em torno de 3 anos de CR. 3 anos? 3 anos. De 3 a 4 anos que, que eles cumprem pena. Dá tempo dele se formar, né? Sim, por isso que sai de lá já com o ensino médio completo e às vezes nós temos hoje presos fazendo faculdade, né? E quem tem direito às saidinhas? Saidinhas temporárias é uma coisa que a gente tem que esclarecer bem, assim, que algumas pessoas confundem indulto de Natal com saidinha temporária. Saidinha temporária são, pela lei de execução penal, fala são 6 durante o ano. Não podemos ultrapassar mais que 7 dias. Né? No DECRIM 6, que é de Ribeirão Preto, que é o Juiz de Execução Criminal de Araraquara, nós temos a saidinha temporária do Dia das Mães, do Dia dos Pais e final de ano. Nós só temos 3 saidinhas temporárias. Quais são os requisitos? Primeiro requisito que ele tem que ter um bom comportamento dentro da unidade. Segundo requisito, ele tem que estar no regime semiaberto e tem que ter cumprido 1/6 da pena. Né? E se ele tiver já condenação no semiaberto, ele não ter cumprido 1/6 da pena, ele não tem direito de saidinha. Ele tem que estar no semiaberto, mas tem que ter progredido de regime. Então, ou seja, ele tem que ter um certo tempo dentro da unidade para poder ser analisado, observado, para poder ter direito a essa saidinha temporária. Obviamente que no CR, essas saidinhas temporárias, os presos, por exemplo, a última que teve de final de ano agora, né, até eu comentava com a Suzy, saiu 114 do CR masculino de Araraquara e retornaram 116. Então voltou 2 a mais. Voltou 2 a mais. Então a gente já aumenta. O negócio está tão bom que o povo está indo para lá, né? Exato. E complementando então, o indulto de Natal já é uma outra coisa, que é uma vez por ano, o presidente da República, ele faz um decreto que estabelece os critérios para quem tem direito à liberdade e pagamento da sua pena. Então ele estabelece lá, às vezes, preso que cumpriu 1/3 da pena, que seja primário, que não seja crimes hediondos. Então é o que a gente tem visto nos últimos indultos de Natal. Isso vem dos primórdios da história, que Jesus Cristo foi um indulto que aconteceu quando colocou Jesus em condenação e continuar preso e soltar Barrabás. Então nós temos aí um histórico já do Império Romano, né, que fala sobre o indulto de Natal, que é diferente da saidinha temporária, bem diferente. Outra coisa também sempre gera assim, polêmica e tal, é aquele que o pessoal fala que existe um salário para o preso, né? E isso não existe, né? Na verdade, se ele não trabalhar, ele não recebe, né? Não, nós vemos assim, comentário que a gente vê muito nas redes sociais é a questão do auxílio reclusão. Isso, né? Que é uma coisa que o preso que tem direito ao auxílio reclusão é o preso que trabalha,
que na rua ele já tinha carteira Trabalhava, assinada há né? mais de um ano. Então, se ele tem carteira assinada há mais de um ano, ele tem o direito do auxílio reclusão. Né? Mas isso por causa do trabalho. Porque ele Ele trabalhava, exercia, né? ele era registrado como seletista numa empresa. Sim. Então ele tem o direito do auxílio reclusão. Então, às vezes as pessoas confundem, falam assim que se ele tem 4 filhos, ele tem 4 auxílio reclusão. Não, isso é mentira. Ele só tem direito a um salário que é auxílio reclusão. Somente isso. E né? são poucos os que têm esse direito também, assim. Eu acredito que uns 30%, 30%, 40% que vá preso que recebem esse auxílio reclusão. Pelas nossas bases que temos lá, de 30% a 40% trabalhavam, tinha carteira registrada. Tá No certo. CR principalmente, né? Sim. O CR aí também é muito conhecido por abrigar presos famosos, né? Os famosos aí, pá, Já cai lá. passaram alguns lá. Já passaram muitos por lá? Não, eu não digo presos famosos, né? A gente Crime vê de assim, colarinho branco, nós vemos assim, políticos, políticos, né? Mas nem seja famosos, né? Jogador de futebol, quem mais que eu vejo? Policiais militares, que a gente tem lá, investigador, né? Policial civil. Mas eu não penso assim em ser famosos, não. São pessoas da sociedade. Famosos no sentido que eu digo, famosos. Eles não fazem parte daquele grupo assim comum, né? Comum, de beneficiários, sim, né? né? Sua cidade, assim, traficantes né? e tal, né? Não é um Comuns, né? político que todo mundo estava acostumado a ver a cara dele no jornal. Que ninguém todo acreditava dia, que um dia ele que ia um acabar dia sendo ele preso, estaria né? preso, né? E nessa questão, daqui para frente, a gente vai ver muito disso. É. Nós vamos ver muitos prefeitos, muitos vereadores, né? Alguns casos que nós tivemos lá, por exemplo, de um jogador de futebol, um crime cometido Passional. né? Nós tivemos uns 3 jogadores de futebol que passou lá, que foi crime passional que aconteceu com a esposa, né? Então nós temos assim casos assim bem pontuais com relação a isso, mas com relação a políticos a gente vê que daqui para frente vai acabar Aí Vai ter que aumentar vai o encher a CR, cadeia, vai vai. ter que aumentar o CR, Augusto. Mas o grosso lá mesmo vem do tráfico de drogas, né? Exatamente, a tráfico. grande maioria, 90% é tráfico de droga, aí os outros 10%, vamos dizer assim, 90% tráfico de droga, uns 5% é de roubo, e o restante aí homicídio, receptação, né? São bem poucos os casos. Mas a grande maioria Pelo que a droga. lá na penitenciária, a gente Também. viu, né? A população carcerária é tudo nova. E a idade Os média assim dos presos? Já no Bastante jovem, CR, né? no CR a gente tem assim, uma população meio que qualitária, assim, mas a grande maioria é entre 22 anos e 35 anos. É a grande maioria. É a grande maioria. Depois os jovens, assim, lá no CR, a gente procura levar uns presos assim, um pouquinho mais de vivência, né? Um preso de 18 anos, por exemplo, ele tem que sofrer um pouquinho lá dentro, na penitenciária, para poder dar valor. Aprender, né? Sim. Tem que aprender lá, Também, tem que ver né? um pouquinho de sofrimento. Sim. Né? E às vezes ele pode até ser uma influência meio ruim para quem está lá já. Exato. Então são bem poucos que nós temos entre 18 e 22 anos. Então a gente procura selecionar nessa questão de ter um pouquinho mais de idade, de ter um pouquinho mais de vivência, porque às vezes o de 18 a 22 anos às vezes é solteiro, não tem muito compromisso nem com a família. E é uma idade que assim tem uma revolta maior, né? Olha o seu Newton Veloso. Você viu o Newton aqui? E quem mata o pai e a mãe não deveria ter direito à saidinha do Dia das Mães. Mas tem. Que acho que é o caso da Suzana Richthofen, né? von Richthofen, lá, né? Porque ela preenche os requisitos que está na lei do Brasil, como aí teria que mudar evitar, a né? lei do Brasil, né? Então aí nessa questão, eu penso o seguinte, como um penitenciarista que sou, há 27 anos, as saidinhas temporárias ajudam, porque ele está saindo poucos dias, e aqui eu também entendo certas questões que são discutidas nas redes sociais, por exemplo,
especificamente da Suzana Ristoff, Dia das Mães e Dia dos Pais. Ora, se ela matou o pai e a mãe, mas aí teria que mudar a lei. Né? Então, matou o pai e a mãe, não vai ter direito de sair Dia dos Pais nem Dia das Mães. Mas muito se fala também... Mas é uma forma de ajudar na ressocialização, porque ele está saindo aos poucos. Esse preso, ele vai voltar para a sociedade. Isso que nós, cidadãos, temos que entender. Né? Que esse preso amanhã, ele vai voltar para a sociedade. Ele não pode ser um bicho tratado, um ser humano tratado como um bicho. Ele não vai ser um leão lá dentro, porque o dia que o leão sair, ele vai ser muito mais feroz. Né? Então nós temos que pensar muito na ressocialização, em trabalhar a mente desse cidadão, de que ele, quando sair em liberdade, não retornar mais para o crime. Isso é o primordial. Essa é a meta principal do sistema penitenciário. De trazer esse cidadão que cometeu um dia um crime, que ele não volte mais. Hoje em dia a gente ouve falar muito de se acabar com essas saidinhas, né? Muita gente cobra isso. Então, na opinião do senhor, isso seria negativo? Na minha opinião, sim, porque é uma forma de ressocializar o preso. Eu entendo que é uma forma dele estar indo visitar a família, dele estar tendo um contato com a sua família, saindo aos poucos para a sociedade. Caso ele vai voltar para lá. Né? E a liberdade é dada. Se ele saiu na saidinha, se ele cometer um fato na saidinha temporária, como crime, ele volta para o regime fechado. Vai ter que cumprir todos novamente, perde todos os benefícios, perde a remissão de pena. Existe uma punição por isso. Né? Que pouca gente sabe disso, mas existe uma punição. 1 ano de castigo, que ele não vai poder montar nada nesse 1 ano. Né? Perde as remissões de pena. Então o cara tem que pensar bem, né? Ele tem que pensar bem quando ele sai de saidinha temporária. Né? E às vezes aqueles que não voltam por quê? Porque às vezes esse preso, infelizmente, ele tem algum envolvimento com o crime. E aí, quando não volta, o que acontece? Ele é procurado? Ele passa a ser procurado pela justiça. E perde também. Fugitivo. Fugitivo. Perde tudo também. Perde tudo. Mas quando ele volta para a cadeia, a pena dele é aumentada ou não? Ele só volta a pena fechado? não aumenta. Ele apenas, se ele não cometer nenhum crime e ele ser recapturado, ele volta com um regime fechado. Até o final. Aí fica 1 ano de castigo para começar a cumprir a pena tudo novamente. Do que está faltando cumprir. Sim. Ele ganhou 1 ano ainda para ele aprender. Para ficar esperto. Para ficar esperto é bom. Mais alguma coisa, Augusto, aí? Acho que não. Acho que não, nós já estouramos até o tempo aqui, né? Bom, gente, então eu acho que alguém mais quer fazer pergunta? O Newton Veloso adora fazer pergunta. Tem mais alguma coisa aí, Newton? Perguntou como ficam as estatísticas de crime durante as saidinhas. Isso que a gente estava falando. Eu não tenho essa estatística, não tenho, né? Aí teria que consultar a assessoria de imprensa da nossa secretaria, né? Mas eu posso afirmar assim que são bem reduzidos essa questão. De cometer o crime é reduzido. Às vezes em torno e de não retorno também é questão assim de 1%, 2% que não retorna. E eles a maioria são encontrados? São. A É, maioria é recapturada. Não tem por onde escapar. Não tem. Sobretudo agora com o nosso novo governador, agora, o João Dória, né, ele tá com um pensamento assim, de fazer várias batidas, que a gente chama aí que a Polícia Militar está fazendo agora, né? Então tem nessas como é que chama esses pontos de controle que eles montam, saturação nos bairros. Saturação nos bairros teve recentemente, né, 2 semanas atrás, no estado inteiro. E teve que Araraquara também, né? Através do novo secretário de Segurança Pública, que venha fazer esse trabalho de saturação mais constante, é onde que acaba recapturando alguns presos que não retornam. Mas são bem poucos, viu? Que não voltam, e quem comete é mínimo, e agora quem não volta é questão de 1 ou 2%, eu não tenho esses dados, mas a secretaria nossa tem esses dados com certeza. Acho que, se não me engano, foi a Operação São Paulo Mais Seguro. Exato. Foi o nome, né? Foi o estado de São Paulo inteiro, né? No mesmo e vai dia. ser mais constante essas blitz. Aqui em Araraquara, inclusive, foi apreendida uma arma de fogo, né, nesse dia. Muito importante essas blitz. Porções de drogas.
E elas estavam sendo muito assim, espaçadas, né, Augusto? Quase não tinha agora esse já, tipo de operação. Quem tá sabe? aumentando, né? Porque isso aí também deixa a população mais segura, né? Correto, exatamente. É bem mais segura. Tá certo, então. Seu Tuca, o senhor tem algum recado para deixar aí, para a gente se despedir do pessoal? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Suzy e Augusto. São também parceiros nossos que estão divulgando as coisas boas que o CR, que o Sistema Prisional do Estado de São Paulo faz. Aliás, o Sistema Prisional do Estado de São Paulo é um dos mais modernos do Brasil, sem dúvida nenhuma. Né? São separados alguns presos por crimes de artigos, são separados os presos que têm envolvimento com alguma facção. Então, eu só tenho que agradecer vocês de também serem nossos parceiros nesse processo de ressocialização, porque a divulgação está sendo feita para a sociedade está vendo o trabalho que é feito no CR. Eu quero agradecer também os parceiros, os empresários que lá estão conosco, os funcionários, e também agradecer os meus superiores, o coordenador Dr. Carlos, que me deu a oportunidade de estar à frente do CR Masculino de Araraquara, os secretários anteriores, Dr. Antônio Ferreira Pinto, Dr. Loival Gomes, né, o Dr. Luiz Carlos Catirce, que foi o antigo antes coordenador do Dr. Carlos, que hoje é o secretário adjunto. Eu só tenho que agradecer a oportunidade que foi me dada. Estou, se não mudar ali da aposentadoria, chegando ao fim da minha aposentadoria no final do ano ali. Já? Em dezembro aí, quem sabe, né, vai dar meu tempo. Eu agradeço muito a experiência que passei dentro do sistema penitenciário. Comecei lá em Bernardes em 92, né, em 1992. Trabalhei lá por 13 anos, fui diretor administrativo lá, trabalhei 3 anos na penitenciária de Araraquara como supervisor, e há 11 anos que eu estou no CR Masculino de Araraquara. Então a gente faz um trabalho porque a gente ama o que faz, sabe? Sim. Nós não fazemos isso aí por brincadeira, nem por interesse, a gente faz porque a gente ama. E a gente vê resultados. A gente vê resultados quando a gente vê um menino trabalhando numa pizzaria que vai nos atender lá como garçom, a gente vê resultado quando a gente vai numa churrascaria almoçar e vê um rapaz servindo o espeto de carne que passou por lá, a gente vê um reeducando trabalhando, entregando algumas coisas como um mototaxista que cumprimenta a gente num farol na rua, ô seu Tuca, tudo bom? Então a gente vê resultados de presos que não mais retornam para o crime. E a gente fica feliz de ver pessoas, como eu disse agora há pouco, já trabalhando como engenheiro eletricista, gente já se formando, gente já tem emprego garantido, no mercado né? de trabalho, e a gente né? fica feliz de estar ajudando na ressocialização, que é o ponto principal, que é a missão da Secretaria de Administração Penitenciária. Eu espero que eles arrumem um substituto à altura lá do senhor. Porque eu olha, para dar continuidade ao procurado trabalho, palheiro né? lá, seu Tuca, pelo que eu sei. Eu agradeço. Foi um prazer para a gente também, seu Tuca. E o jornal está sempre aberto, o senhor sabe que pode aí contar com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Ok, gente. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite.